Hoje a gente viaja para o coração do Nordeste brasileiro, para o sertão. Vamos imaginar um lugar vasto, semiárido, onde a autoridade oficial do governo era, na maior parte do tempo, só um boato distante. É nesse cenário que uma única família se tornou a lei por mais de 200 anos. Vamos mergulhar nessa história. E essa citação do Nestor Duarte, ela é a chave para a gente entender tudo. Ela explica como, nesse vazio de poder, uma família conseguiu se tornar não só rica e influente, mas a própria estrutura da sociedade. A fonte da ordem e, muitas vezes, de um caos brutal. Então, como é que essa estrutura de poder, toda centrada na família, surgiu? Para entender isso, a gente precisa ir para uma região bem específica do sertão cearense, os Inhamuns, um lugar isolado por serras e moldado por um clima que não perdoa. Olha, o sertão não era para qualquer um. Era um ambiente desafiador, onde a sobrevivência não dependia do Estado, que mal chegava lá, mas sim do poder local, dos recursos e, principalmente, das alianças que se conseguia formar. E a aliança mais importante de todas era a parentela. É crucial entender isso. A parentela era muito mais que uma família. Era uma rede de proteção, de poder e de vingança. A unidade social ali não era o indivíduo, era esse clã expandido. Ofender um membro era ofender todo mundo. E a lealdade não era ao Estado ou a uma lei abstrata, mas ao chefe da família. Isso criou uma cultura política que, nossa, ecoou por séculos. É nesse cenário que a família Feitosa chega, lá no comecinho dos anos 1700. Eles não encontraram um reino pronto, não. Eles construíram um, do zero, usando as ferramentas que tinham, terra, gado e a força da sua parentela, que só crescia. A base legal do poder dos Feitosa foram as sesmarias. A coroa portuguesa, querendo ocupar o território, distribuía faixas enormes de terra. E o detalhe crucial que permitiu que esses reinos privados se formassem é que não tinha limite. Uma pessoa podia acumular um território gigantesco, e foi exatamente isso que os Feitosa fizeram. Só para ter uma ideia da escala, uma sesmaria típica tinha no mínimo esse tamanho, 9.000 hectares. Eram verdadeiros feudos privados, sabe? Reinos particulares sendo esculpidos no meio da colônia. E foi assim que o fundador, Francisco Alves Feitosa, usou essas terras para construir um império baseado na pecuária. Ele não só preencheu um vácuo de poder, ele moldou a sociedade à sua imagem, transformando vaqueiros, agregados e parentes num exército leal que garantiu seu domínio absoluto sobre os Inhamun. Mas manter o poder no sertão tinha um preço, e esse preço quase sempre era pago com violência. As disputas por terra, por honra ou por gado, elas não eram resolvidas em tribunais distantes, mas em emboscadas e batalhas de verdade. O maior exemplo disso foi a guerra entre os Feitosa e a família Montes. O que começou como uma disputa de honra virou um conflito sangrento que se arrastou por anos. Isso ilustra perfeitamente como as parentelas se chocavam. Não era uma briga entre dois homens, era uma guerra entre dois reinos. E sobre quem os Feitosa governavam? Esse censo de 1872 revela algo fundamental. Ao contrário daquela imagem de um sertão só de brancos, a população de ascendência africana, se a gente somar negros e mulatos, formava a esmagadora maioria. O poder dos Feitosa dependia da habilidade deles de dominar e administrar essa sociedade complexa, hierárquica e multirracial. E no centro dessa hierarquia, a escravidão era uma realidade brutal e um pilar econômico. Esse dado é chocante porque ele quantifica a desumanização. O valor de uma vida era medido em cabeças de gado. Isso mostra o quão central o trabalho escravo era para a economia pecuária que sustentava todo o poder da família. A dinastia Feitosa enfrentou inimigos humanos, como os Montes. Mas o maior adversário deles não carregava armas. Era a própria natureza implacável do sertão. As secas ou as estiagens não eram eventos raros, era uma característica recorrente que definia a vida na região. Uma grande seca podia destruir em meses o que foi construído em gerações, provando que até o poder mais absoluto dos homens estava à mercê do clima. A Grande Seca de 1877 foi um evento apocalíptico. Ela simplesmente aniquilou a base do poder dos Feitosa, o gado. Com a morte dos rebanhos, a riqueza que sustentou a dinastia por mais de 150 anos evaporou. A população fugiu em massa, e a terra, a fonte de todo o poder, ficou desolada. A Grande Seca foi o golpe mais duro, mas o declínio dos Feitosas foi um processo longo, causado por uma combinação de fatores: a fúria da natureza,
a ascensão de novos rivais e, finalmente, a chegada lenta, mas inevitável de uma autoridade externa. Então, o ponto crucial é este: as secas destruíram a riqueza deles. Ao mesmo tempo, famílias rivais que diversificaram suas economias investindo em agricultura se fortaleceram. Já os Feitosa, rigidamente apegados ao prestígio da pecuária, não se adaptaram. E, por fim, o Estado brasileiro começou, ainda que de forma tímida, a fincar sua bandeira no sertão. A chegada de um juiz, de um delegado, de um coletor de impostos. Cada representante do Estado, por mais fraco que fosse no início, era uma pequena rachadura na base do poder dos Feitosa. O monopólio da justiça e da violência que eles tiveram por tanto tempo começou a ser desafiado. O poder privado estava, aos poucos, sendo substituído pelo poder público. Então, o que essa saga de 200 anos de uma única família nos ensina sobre a formação do Brasil e sobre a própria natureza do poder? A história dos Feitosa é uma micro-história do Brasil. Ela nos mostra que, na ausência do Estado, a parentela vira o governo com suas próprias leis de honra e vingança. Mostra que o poder pode ser construído sobre a terra e a lealdade, mas que ele é vulnerável a uma mudança no clima. E, o mais importante, nos lembra que para entender um país, a gente precisa olhar para suas margens, porque é lá que as verdadeiras estruturas de poder são reveladas. E a gente termina com essa pergunta. A saga dos Feitosa oferece uma resposta brutalmente clara, mas essa é uma questão que ecoa ao longo da história, em muitos lugares do mundo. O que acontece quando a lei se cala? A história dos Inhamuns nos dá muito o que pensar.